Exportações em Catanduva crescem no primeiro semestre. Trabalhadores do setor de suco entram em estado de greve. Prova do Conselho Tutelar será realizada neste domingo. Olá, boa noite. Um técnico de informática de 32 anos morreu depois que o carro onde ele estava foi prensado por 2 caminhões na rodovia Washington Luiz, em Catanduva, na manhã de hoje, quinta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Everton Aparecido Perpétuo Barros estava a caminho do trabalho quando um dos caminhões bateu na traseira do veículo e o empurrou contra o outro que estava à frente. Everton não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O carro da empresa onde a vítima trabalhava ficou destruído e a pista foi parcialmente interditada. Catanduva consolidou no primeiro semestre de 2023 exportações no valor de 145 milhões e 600 mil dólares. Isso representa crescimento de 42,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com aumento de 43 milhões de dólares. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento por meio da plataforma Observatório Econômico, sendo que, ao todo, Catanduva exportou para 50 países no período, em maior proporção para a Arábia Saudita, China, Marrocos, Japão, Itália e Argentina. Na lista dos principais produtos exportados se destacam os açúcares de cana, essências e concentrados de café, além de óleo de amendoim. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, o desempenho colocou o semestre entre as melhores da história de Catanduva. Foi a melhor desde 2003 e o terceiro mais expressivo dos últimos 25 anos, desde o início da série histórica de estatísticas do comércio exterior. O resultado ainda figura como o maior valor exportado pelo município no primeiro semestre dos últimos 10 anos e o terceiro desde 1997, ou seja, nos últimos 26 anos. Os taxistas de Catanduva já podem consultar no site do IPEM-SP as datas das verificações obrigatórias feitas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. A verificação está programada para amanhã, sexta-feira, 14 de julho, das 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 3 horas, na Avenida Benedito Zancaner, esquina com a Casa Branca, Jardim do Lago. De acordo com a Prefeitura, a cidade tem 55 taxistas regularizados. Os serviços de verificação precisam ser agendados na página virtual, tanto para verificação como para outros serviços, como, por exemplo, troca de titularidade, furto, roubo, baixa de taxímetro e atraso de verificação. Além de agendar o horário, os taxistas devem emitir a guia de recolhimento da União para o pagamento da taxa. Sem a quitação, a verificação não será realizada e o condutor estará sujeito a penalidade em caso de atraso ou não comparecimento à verificação anual. Na data, o taxista ou responsável pelo veículo deve apresentar alvará de estacionamento fornecido pela Prefeitura dentro do prazo de validade, o certificado de registro e licenciamento de veículo, categoria aluguel, e certificado da última verificação do IPEM referente ao exercício de 2022. Os trabalhadores das indústrias de suco de Catanduva e região estão em estado de greve permanente e podem paralisar as atividades a qualquer momento. Para explicar melhor o estado de greve, é compreendido como uma situação aprovada pelos trabalhadores para alertar os patrões sobre a possibilidade de greve efetiva. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, Marcelo dos Santos Araújo,
as negociações para o reajuste dos salários seguem sem avanço. A data base do setor de suco concentrado é a 1º de maio e na quarta rodada de negociação, que aconteceu na última segunda-feira, dia 10, os patrões ofereceram reajuste de 4%, o que repõe apenas a inflação do período sem aumento real. Em contrapartida, a bancada profissional reiterou a contraproposta para as cláusulas econômicas, reajuste de 6%, piso salarial com aumento de 10%, cesta básica reajustada em 2% e o prazo final para que a nova proposta seja apresentada é 17 de julho, próxima segunda-feira. Muito bem, Natália, e quem está assistindo o Jornal Conecta, nós vamos falar novamente sobre a SEI. Hoje pela manhã, na Câmara Municipal, os trabalhos foram reabertos. Nós teríamos oitivas e estava convidado o prefeito Padre Oswaldo, e como nós já dissemos aqui no nosso noticiário, o padre não compareceu e também não justificou a sua ausência. E nós estamos recebendo o vereador Maurício Gouveia, que é presidente da SEI e que vai nos explicar como está o andamento da SEI e, enfim, o que é que eles já recolheram com relação à documentação, a depoimentos que foram prestados na SEI. Pode dar as boas-vindas ao vereador, boa noite, presidente seja da SEI. bem-vindo aqui ao nosso Jornal Conecta, viu? Boa noite, Natália. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês na bancada. E como a gente sempre fala, né? A gente pode pecar por excesso, não por omissão. E é o que a SEI tem feito. A gente acha que está no caminho certo, porque o propósito da SEI é auxiliar essas famílias, né? Mesmo porque está se completando 6 anos e não tem uma resposta, né? Por parte da associação, né? Por parte do próprio prefeito atual, que na época era o presidente da Associação Bom Pastor, né? E as pessoas nos procuram na rua, na própria Câmara Municipal, e foi o que levou a gente a abrir a Comissão Especial de Inquérito, né? Foi aprovada por unanimidade, né? Teve esse imbróglio aí de assinatura falsa, e fizeram o boletim de ocorrência, mas graças a Deus, né, a gente faz tudo dentro da legalidade, com as formalidades certas, e a SEI ela tem obtido um resultado muito bom. A SEI tem um vasto número de documentos oficiais que nós não podemos trabalhar com achismo, né? Nós temos que ter certeza. E a certeza que nós temos até o momento que essas quase 2.000 famílias, até a presente data de hoje, só foram enganadas. Não foi registrada a área ainda no cartório até a presente data. Houve tentativa. Sim, 2 já, e está na 3ª. Não tem verba para infraestrutura. Quando o seu Dória esteve aqui, que eles anunciaram que tinha conseguido a infraestrutura para a área, eles mentiram, foi uma carta de intenção. O contrato, a maioria dos associados que a gente conversa, a maioria não sabe o que assinou, porque no contrato o associado ele é responsável para fazer o rateio. Se não vir verba do Estado, ele tem que fazer o rateio da infraestrutura. Se não acontecer e não tiver êxito do loteamento, que não é um loteamento ainda, é uma área, se não tiver êxito, a associação ela tem que devolver o dinheiro, mas ela devolve sem juros, sem correção nenhuma. Depois de 5 anos. De 6 anos. Praticamente 6 anos. Então, se você pagou R$10.000 há 6 anos atrás... E isso está no contrato, né? Sim, está no contrato que as pessoas assinaram. E muitas não têm esse conhecimento. E elas não devem nem ter a noção do valor de que é fazer uma infraestrutura. Hoje a gente buscou um especialista, né, no ramo, né, um engenheiro, né, também uma construtora. E nessas 2 áreas aí, fica em torno aí de quase 40 a 50 milhões de reais para você fazer toda a infraestrutura. A prefeitura pode intervir
para fazer essa infraestrutura ou seria uma situação ilegal? O Marcão, na realidade, a Associação Bom Pastor é uma associação de interesse social e de utilidade pública. Ela pode sim receber verbas públicas. Então, nada impeça que a associação venha receber dinheiro público. Sendo legal, pode ser imoral. Tá. Na realidade, Marcão, não é imoral. Porque é para a classe... Porque, veja bem, dentro da associação, como a gente está na investigação e esses documentos já são públicos, há uma parte de associados dentro da associação que essa parte ela não se qualifica de interesse social. Vou dar um exemplo. Tem famílias dentro da associação como compradores que comprou 10 terrenos. Vocês já têm esses nomes. A gente já tem dentro da SEI. Essas pessoas, elas serão chamadas também na SEI? Sim, da própria... Isso já está comprovado por documentação. Tem a documentação, né, que a gente recebeu oficial. Então, aonde está o interesse social? Sem dúvida. Desculpa, Natália. Em contrapartida, a gente tem pessoas que lá atrás, há 6 anos atrás, adquiriu um sonho, comprou um sonho, tinha casado, recém-casado, que já tem filho de 4, 5 anos, mora com o pai, mora com a mãe, ou está pagando aluguel. Às vezes passa até necessidade, porque era uma reserva que tinha. Como a gente falou no início, que o padre foi convidado para ir hoje, participar lá da SEI, das oitivas, não foi, não justificou, não mandou recado, ninguém sabe o motivo por que não foi, enfim. É um direito dele, porque ele não foi convocado, ele foi convidado. Você já esperava isso? Ou você tinha, no fundo, uma esperança de que ele fosse lá e falasse, estou aqui para colaborar? Na realidade, o desrespeito dele, eu volto a dizer. Partindo do prefeito, eu não vou usar a palavra padre, porque o que esse cidadão vem fazendo como prefeito, eu acho que a igreja ela tinha que rever muitos dos conceitos. O bispo, né? Porque, vindo desse cidadão aí, o Oswaldo de Oliveira Rosa, você pode esperar qualquer coisa. E ele tem o dom, né, de conduzir uma fala mansa e vai empurrando no ditado popular com a barriga, que tem pessoas ainda que acreditam nele. Né? Mas a gente ali com documentos, sabendo tudo que acontece nos bastidores do município, eu falo para vocês, hoje o Oswaldo de Oliveira Rosa, Padre Oswaldo, ele se esconde atrás de uma batina. Infelizmente, ele se esconde atrás de uma batina. E isso é muito triste. Eu vou pedir para que o Maurício faça uma mensagem de esperança, se é que é possível, principalmente não à população, mas aos adquirentes, para quem comprou o seu lote no loteamento Bom Pastor. Olha, para você aí associado, né? Porque dentro dos associados tem uma grande fatia que eu entendo que é de interesse social e tem uma pequena fatia aí que são oportunistas. Foi feito especulação. Foi feita especulação, no meu ver. Para essas pessoas que realmente é de interesse social, a Câmara, os vereadores, estão do seu lado. Porque quem representa vocês é o vereador, não é o prefeito. Eu tenho uma grande esperança, Marcão, uma grande esperança que esses terrenos eles venham a sair. Mas por quê? Porque não existia nem reunião. Eles retomaram as reuniões quando a SEI veio ser instalada. Então, não acredite em fala mansas, em falsos aí, profetas, né? Que falam, né? Do ditado popular. Isso. Acreditam na justiça, em documento oficial. Porque se a gente tivesse feito isso antes,
eu tenho certeza que as pessoas já tinham o pedacinho de terra ali, o sonho tão esperado. Mas tem que fazer uma peneirada ali, Marcão, porque tem muitas pessoas ali que não são de interesse social, que estão atrapalhando quem é de interesse social. Mas eu deixaria aí uma grande esperança aí para essa fatia grande, porque são 2.000, vamos colocar direto e indireto, chega a quase 10.000 pessoas. Mas não acredite em pessoas que se escondem atrás de religião e usam a fé de vocês para mentir. Muito bem, agradecemos a presença do presidente da SEI, Maurício Gouveia, vereador, e agradecemos também a sua atenção. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui e que gostaria também de parabenizar o trabalho que vocês vêm trazendo aí, vêm fazendo para a população de Catanduva. Parabéns mesmo, Obrigada, Natália, Maurício. parabéns, Marcão, e parabéns a todo o corpo aí que trabalha com vocês. Agora, dando um giro sobre as notícias policiais. 3 pessoas, um homem de 37 anos e 2 mulheres de 28 e 22 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde de terça-feira em Catanduva. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais e Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, o local conhecido como Pedregal estava sendo investigado pela comercialização de drogas. No decorrer das averiguações, foi apurado que um casal seria o proprietário da biqueira, localizada na Travessa Artemis. Também foi verificado que os suspeitos guardavam dinheiro obtido com a venda das drogas em um apartamento localizado na Rua Uruguaiana. Foi identificada também que a segunda mulher seria responsável pela venda das drogas pertencentes ao casal. Com mandados de busca e apreensão, policiais realizaram a abordagem no suspeito nas imediações da Travessa Artemis e, na sequência, surpreenderam as 2 mulheres no interior do imóvel. Foram apreendidas folhas com anotações relacionadas ao tráfico, celulares e a quantia de R$ 88. Em seguida, no apartamento foram localizados meio tijolo e 2 tabletes de maconha, além de material utilizado para embalar as drogas. Os 3 envolvidos foram levados para a sede da DIG e DIZI, onde foram autuados em flagrante e presos na cadeia de Catanduva. Também na terça-feira, policiais militares prenderam mais um homem pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Novo Horizonte. Durante patrulhamento de rotina, eles avistaram uma pessoa em atitude suspeita e, durante a abordagem e buscas, localizaram 5 tijolos de maconha, 118 porções de cocaína, além de uma balança de precisão e utensílios usados para o preparo da droga. A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial e o indivíduo foi preso, permanecendo à disposição da Justiça. Mudando de assunto. A prova Conselho Tutelar de Catanduva será realizada no próximo domingo, dia 16 de julho. Ela será composta de 20 questões de múltipla escolha, com 5 opções de A a E. O foco são conhecimentos específicos referentes à Lei Federal do Estatuto da Criança e Adolescente e suas alterações. A avaliação será aplicada a partir das 8 horas da manhã na Escola Municipal Otacílio de Oliveira Ramos, situada na Rua Rio Grande do Sul, número 348, no bairro Higienópolis. Os portões serão abertos a partir das 7h20 e fechados impreterivelmente às 7h50. A duração do teste será de 4 horas, incluindo a distribuição da prova, o tempo para a leitura das instruções e preenchimento da folha de resposta da prova. Já o gabarito será divulgado pela Comissão Especial Eleitoral em até 24 horas da realização da prova de conhecimento. Serão aprovados aqueles que atingirem no mínimo 50% da pontuação total da prova. E recebemos agora em nossa bancada o Dr. Júnior Dezuani com o quadro Sua Saúde, Seu Direito. Boa noite, amigos do Conecta. Mais uma
vez aqui com os nossos queridos internautas e telespectadores para o nosso quadro aqui, Sua Saúde, Seu Direito, trazendo aí assuntos de relevância para o dia a dia dos nossos queridos amigos aí relacionados ao direito à saúde, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a recusa de terapia por parte do paciente. Lembrando que num programa, outros programas, né, nós discutimos a questão da objeção de consciência, onde era a recusa de atendimento por parte do profissional médico, né? Então, atendendo até uma pergunta que nos chegou aí, nós vamos estar abordando esse tema junto com os amigos, né? Então, chegou até nós a seguinte questão, né? Posso me recusar a iniciar ou continuar um tratamento terapêutico indicado pelo meu médico? A resposta é sim. Em regra, sim. Você pode recusar. Por quê? Porque você está exercitando o princípio de autonomia de vontade, da sua vontade em relação àquilo que você determina, daquilo que você acha que é melhor para você, para a sua vida. E onde isso está regrado, né? Onde isso está normatizado? Na resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução 2232/19, inclusive uma resolução que nós já trouxemos aqui, com foco na questão da objeção de consciência pelo profissional médico. Então, essa resolução, ela estabelece normas éticas para a recusa terapêutica por pacientes e objeção de consciência na relação médico-paciente. Ok? Então, nós vamos ler aí o artigo 1º até o artigo 3º, e que ela nos traz essa ideia da questão da recusa terapêutica. Ok? Então, vamos lá. O artigo 1º diz: a recusa terapêutica é, nos termos da legislação vigente e na forma desta resolução, um direito do paciente. Então, é um direito que lhe é assegurado ao paciente recusar uma terapia, né, a ser respeitada pelo médico. Ok? Desde que o médico, o informe dos riscos e das consequências previsíveis de sua decisão, né? Ou seja, é possível sim, só que o profissional médico deve informar de todos os riscos e das consequências, né? Aí nós voltamos também num assunto que nós já tratamos em um programa anterior, que é o termo de consciência livre e esclarecido, onde o paciente, recebendo todas as informações, né, informações completas, informações inequívocas, ele assina um termo de que está consciente dos riscos e das consequências que aquela decisão dele na recusa de uma terapia vai acontecer com ele. Então, o médico deve se precaver disso também, né, depois de todas as informações dadas, né? Acontece, por exemplo, né, onde acontece uma recusa terapêutica, que não é muito incomum isso. Tratamentos oncológicos, né, aqueles tratamentos de câncer, que dependendo do tratamento, são tratamentos prolongados, tratamentos dolorosos, com vários efeitos colaterais, né, e duradouros, onde o paciente ele opta por não fazer o tratamento, né, ele prefere ter uma sobrevida de maior qualidade, porém reduzida, enfim, mas é a questão, volta, autonomia da vontade é aquilo que o paciente acha que é melhor para ele. Okay? Isso, né, cria aí uma série de pensamentos e discussões, né, filosóficas e éticas, enfim, até religiosas, mas diz respeito ao paciente, né? E a resposta que eu disse, ela pode recusar? Sim, né? Porém, existe exceção à regra. O artigo 2º diz que é assegurado ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente no momento da decisão do direito à recusa terapêutica proposta em tratamento eletivo. Então, veja bem, né? Ela pode ser recusada a terapia? Sim. Então, vamos lá. Paciente maior de idade, não pode ser uma criança, um adolescente, tem que ser capaz, né, civilmente, ou seja, ter discernimento daquilo que ele está, da decisão que ele está tomando, estar lúcido, orientado e consciente, isso do ponto de vista clínico, né? Como é que a gente consegue isso? Porque em um determinado momento ele tem que tomar aquela decisão, né? Então, você tem ali até a chamada, né, de outros profissionais
talvez um psicólogo, um neurologista, enfim, para testar que naquele momento da tomada de decisão, da recusa de uma terapia, ele esteja lúcido, orientado e consciente, ok? Para que não seja uma decisão com vício, né, dessa autonomia, a recusa da terapia, ok? E também recusa a terapia proposta em tratamento eletivo, ou seja, o que é o tratamento eletivo, né? As cirurgias eletivas são aquelas que não são caracterizadas como urgência e emergência, então elas não têm um risco iminente de vida naquele momento. Então, pode o paciente tomar uma decisão e é de acordo com a legislação vigente, que é a questão da urgência e emergência. Tá? Aí vem o parágrafo único, né, que o médico, diante da recusa terapêutica, pode propor outro tratamento, quando disponível. Então, se o paciente recusa o tratamento, né, a terapia A, ele pode sugerir a terapia B, e aí fica a decisão do paciente. Ok? Artigo 3º, assim, em situações de risco relevantes à saúde, que não é a eletiva do artigo anterior, o médico não deve aceitar a recusa terapêutica do paciente, quando menor de idade ou que o adulto que não esteja em pleno uso de suas faculdades mentais, independentemente de estar representado ou assistido por terceiros. Então, veja que tem aqui uma exceção, né? Quando o paciente for menor de idade, né, ou adulto que não esteja nas plenas faculdades mentais, o médico não deve recusar essa terapia. Tá? Um exemplo disso, que é muito comum, e aí entra questões filosóficas, questões religiosas e éticas, é na questão de transfusão de sangue para aquelas pessoas que são adeptas às religiões de Testemunho de Jeová, por exemplo, né? Que eles não aceitam a questão da transfusão de sangue. Mas, em se tratando de um menor de idade, prevalece o quê? Prevalece aí o direito, né, e a vida, e também o médico tem a obrigação, porque ele tem um juramento do quê? De salvar vidas, né? Então, nesse momento, ele pode não aceitar isso nessas condições aí previstas nessa resolução do CFM, ok? E tem uma outra questão, né, que foi também posta aqui. Após a minha recusa, posso procurar outro profissional? Pode não, você deve. Né? Aí, novamente, a autonomia da vontade. Porque a relação médico-paciente é uma relação de confiança. Se você recusa em função de não querer submeter aos efeitos da terapia, ou se você não está convicto daquela terapia, daquele tratamento indicado pelo seu médico, encerra ali com ele e procure uma outra opinião. É um direito seu, né? Então, você procurando uma segunda opinião, porque você deve estar seguro sobre a submeter-se a uma terapia medicamentosa ou cirúrgica, né? Ou uma cirurgia, ou um tratamento com remédios, você tem que estar convicto disso, né? E como você faz isso? Procure um profissional experimentado, né? Procure um especialista na área da qual você está buscando, né? Atenção, aqui uma dica: muito cuidado com o Dr. Google, né? Não é incomum as pessoas buscarem soluções de saúde na internet. Há informações importantes? Sim, porém, são informações que devem ser analisadas num conjunto, no total, né? Numa análise mais ampla, com exames, com medicina baseada em evidência, novas tecnologias, porque nós somos indivíduos, seres individualizados. Então, aquilo que serve para mim, na mesma doença, pode não servir para você ou para outra pessoa. Então, é importante que você tenha aí um profissional especialista na área, não? Um profissional experimentado. Como que eu faço isso? Como que eu vou buscar um profissional, além daqueles que eu já conheço? Olha, escolha um profissional e informe sobre esse profissional, né? Aí a internet, para isso, você pode procurar nas associações, nas sociedades de profissionais de medicina por especialidade. Por exemplo, você vai precisar de uma opinião de uma neurocirurgia, né? Um neurocirurgião, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, você pode procurar, ligar, pesquisar se esse profissional ele é, de fato, especialista na área, se ele faz parte dessa sociedade, se ele tem
obras publicadas, enfim, né? Você tem esse direito. Tá? Assim como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também. Né? Também não é incomum, a gente vê em reportagens, a gente vê em noticiário, que depois de determinado fato ocorrido de erro médico, aí a pessoa vai saber que aquele profissional ele não tem especialidade na área, principalmente de cirurgia plástica, ele não faz parte da sociedade brasileira, ele já tem outros problemas decorrentes, né, da atuação do ato médico. Então, procure, se informe, é a sua saúde, é seu direito, para que você possa ter a decisão correta e mais acertada para aquilo que você está buscando para a sua vida, para a sua saúde. É seu direito, ok? Então, lembrando, mande as suas perguntas, suas questões, os assuntos que você gostaria de ver tratado aqui no nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito, pelo Facebook ou Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto, né? Ou pelo WhatsApp do Conecta, é o 992489494, ok? Boa noite, amigos, até quinta-feira que vem. O Jornal Conecta termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.